Olá pessoal, falaremos nesta aula sobre o conceito de resistores e resistência elétrica. Tá? Primeiro, nós vamos fazer uma pequena revisãozinha sobre o conceito de campo elétrico, que nós vimos lá na última PC do mês de maio. Tá? A corrente elétrica nada mais é que um movimento ordenado de elétrons. Nós aplicamos o que chamamos de DDP, ou diferença de potencial, ou então tensão elétrica. No dia a dia, nós costumamos chamar isso de voltagem. Eu tenho uma tomada 110 volts na minha casa. Eu tenho uma tomada 220. Isso é a nossa diferença de potencial, tá? O que acontece? A gente precisa do conceito de campo elétrico. Na APC, nós colocamos um exemplo sobre duas cargas elétricas. Uma carga positiva A e uma carga negativa B. O que acontece da interação dessas duas cargas elétricas? É gerado um campo elétrico orientado da carga A para a carga B. Tá? Esse é o nosso sentido do campo elétrico. Então, entre elas, nós temos um campo elétrico. Quando nós ligamos ali um fio condutor, o que é um fio condutor? É um fio que tem facilidade de elétrons se movimentarem por ele. Tá? Esse fio de energia que a gente utiliza normalmente, aí, o nosso fio de cobre. Tá? Então, se a gente pegar um fio de cobre e ligar na carga A e na carga B, os elétrons ali, eles vão se mover todos em fila, ordenadamente. É como se quando a gente liga o fio, por conta dessa diferença da carga A e a carga B, nós fizéssemos com que os elétrons nos ouvissem. Olha só, vai todo mundo seguir esse sentido agora. Todo mundo vai andar em fila, organizadamente. Tá? Isso é a corrente elétrica. São os elétrons andando de maneira ordenada. Do contrário, eles estariam se movimentando desorganizadamente, cada um para um lado. Continuidade da corrente elétrica. Olha só. Se houver opções de caminho em um condutor, como por exemplo uma bifurcação do fio, a gente tem aqui, por exemplo, um fio e chegou nesse ponto, ele tem 3 caminhos diferentes para seguir. O que vai acontecer? Nesse caso, a corrente elétrica que vem e chega aqui, ela se divide para os 3. Tá? Por exemplo, aqui digamos que a gente tivesse uma corrente elétrica de 10 amperes. Tá? 10 amperes. Quando a gente chega com essa corrente aqui, nesse ponto, ela vai se dividir um pouco para cada um. Quanto que vai valer o I1, o I2 e o I3? Isso vai depender do que a gente vai ter aqui em cada caminho. Nós temos os chamados resistores que nós entraremos a seguir. Esses resistores, eles podem definir aqui para nós qual é o valor da corrente elétrica que vai se dividir para cada um. Tá? Por exemplo, a gente pode ter aqui no I1 2 amperes, aqui no I2 6 amperes e aqui no I3 mais 2 amperes. O que não pode acontecer? Não pode acontecer desses 10 amperes chegarem aqui e lá no final, quando a gente tiver aqui, esses 3 fios, esses 3 caminhos se juntam e voltam a ser um caminho só. Quando essa corrente elétrica chegar aqui, o que não pode acontecer nos nossos cálculos, porque na vida real isso nunca vai acontecer, é de chegar aqui e dar um valor diferente de 10 amperes. Quando eles se unirem, cada pedacinho dessa corrente elétrica, ele vai voltar a ser 10 amperes. Esse valor ele não pode mudar, porque a gente tem ela se dividindo e aqui cada parte dela vai se encontrar de novo. Tá? Não pode ter um valor diferente do que chegou aqui no início. Agora, resistência elétrica. O que é uma resistência elétrica? Quando a gente aplica uma tensão, sei lá, 20, 30, 50, 200 volts em um condutor, vai acontecer ali o estabelecimento de uma corrente elétrica. Tá?
A corrente elétrica, ela é representada pela letra I, tá? Então a letra I aqui, ó, vai representar a nossa corrente elétrica. A letra U representa a nossa DDP, a nossa tensão, a nossa voltagem. A tensão dividido pela corrente, nós teremos aqui, ó, um cara constante. O que é esse cara constante? É o que nós chamamos de resistência elétrica do condutor, R. O que é resistência elétrica? É a dificuldade que os elétrons têm para percorrer esse condutor. É como se o fio, por exemplo, ele estivesse tentando resistir. Não, vocês não vão andar por esse caminho certinho aqui não. Isso é a nossa resistência, o nosso R. Em qualquer equipamento que vocês tiverem em casa, uma TV, um aparelho de som, um celular que seja, nós temos os chamados resistores. Tá? O que um resistor faz? No cotidiano nosso, nos aparelhos, eles têm duas funções diferentes, depende de onde ele está sendo utilizado. No chuveiro, por exemplo, ele é utilizado para esquentar a água. Tá? O resistor do chuveiro, vocês já devem ter ouvido falar em casa, queimou a resistência do chuveiro, a gente precisa trocar. Então, no chuveiro elétrico, quando a energia elétrica passa por esse resistor, ele aquece e aí a água passa por ele. E na troca de calor, a água sai quente. Tá? Isso é chamado de efeito Joule, porque a gente está transformando a energia elétrica, que está passando ali pelo nosso resistor, em energia térmica. Ele está esquentando e, consequentemente, esquentando a água que passa por ele. Nos aparelhos eletrônicos do nosso dia a dia, como por exemplo um aparelho de som, a função do resistor não é essa. A gente tem, por exemplo, o aparelho que ligamos na tomada de 110 volts. Só que em algumas partes ali da placa do nosso aparelho de som, por exemplo, nós não queremos que chegue, logicamente, 110 volts. Nós queremos que chegue menos. Porque cada componente vai precisar de uma quantidade X de energia. Então a gente vai utilizar resistores para diminuir justamente esses elétrons que estão passando por ali. Olha só. Um outro exemplo que eu esqueci de falar é aquela lâmpada incandescente, aquela lâmpada amarela antiga. Aquele filamento que tem lá no meio, muito parecido com esse símbolo aqui de resistência, olha só, com esse cara aqui. Quando a corrente elétrica passa por esse resistor da lâmpada, ele aquece. Tá? Aquela luz amarela é devido ao calor que está sendo emitido por aquela lâmpada. Então por isso que elas esquentavam bastante. Hoje em dia ela não é mais utilizada, é mais comum a gente utilizar lâmpadas de LED, que economizam, logicamente, bastante energia, apesar de ainda serem um pouco caras. Tá? Então essas são as duas representações para um resistor. Tá? Vocês vão encontrar, a maior parte das vezes, vocês vão acabar encontrando esse primeiro desenho aqui. Tá? Mas pode ser que algum exercício, algum livro utilize o segundo desenho. O que a gente pode fazer com resistores? Nós podemos associar. O que é associar alguma coisa? A gente vai juntar. E nós podemos juntar esses resistores, associá-los, de duas maneiras diferentes, em série ou em paralelo. Vamos ver primeiro o que é um resistor associado em série. Tá? Uma associação em série, a gente tem vários resistores, olha só, ligados um em seguida do outro. Sabem aquelas luzinhas de pisca-pisca de Natal? Nós temos aquelas luzinhas ligadas em série. O que acontece quando a gente tira uma lâmpada daquela luzinha de Natal? Ali no meio a gente escolhe uma aleatória e tira. Muitas outras lâmpadas que estavam ali, elas simplesmente apagam. Na decoração de Natal da praça, por exemplo, vocês podem observar nas luzinhas de Natal que alguns garotos têm costume de arrancar. Então, uma simplesmente que ele arranca ali, apaga todas as outras, porque eles estão em série. Tá? Então, a corrente elétrica que vem aqui pelo fio e passa pelo meu resistor 1, ela
continua percorrendo o fio, passa pelo resistor 2, passa pelo 3 e passa pelo 4. Se a gente tira aqui, por exemplo, o resistor 2, o que acontece com os elétrons que estavam vindo por aqui? Ó? Eles chegam aqui e tem um vazio aqui, ó, não tem mais para onde ele passar. A gente desconectou o circuito. É como se a gente tivesse apertado o interruptor para desligar a lâmpada. É justamente isso que o interruptor faz. Ele interrompe o circuito. Quando a gente aperta o interruptor para acender a lâmpada, a gente está fechando ele de novo. Assim os elétrons podem percorrer o seu caminho. Como existe apenas um caminho para a passagem da corrente elétrica, esta é mantida por toda a extensão do circuito. Então, a corrente elétrica que passa aqui no R1 é a mesma que passa no R2, que passa no R3 e que passa no R4. Tá? Então, na associação em série, a corrente elétrica é igual para todos os resistores que estiverem em série. Como é que a gente calcula? Aqui, ó, pela lei de Ohm. U é a nossa tensão, ou DDP. R é o valor do nosso resistor e I o valor da corrente. Vocês estão vendo aqui, ó, que a tensão 1 é igual a R1 vezes I. A única coisa que não muda aqui, ó, é a corrente, o nosso I. Porque em série ele é igual para todo mundo. Olha só, o que a gente tem de diferente no circuito associado em série? O R1, o R2, o R3 e o R4 em série podem estar alimentados, por exemplo, por uma fonte de 110 volts. Só que olhem só um detalhe muito interessante. A DDP em cada resistor ela é diferente. Tá? A única coisa que vai ser igual para cada resistor é a nossa corrente I. Então, se o I for, por exemplo, 2 amperes, I igual 2 amperes, vai percorrer pelo 1, 2 amperes, pelo 2, 2 amperes, pelo 3, 2 amperes e pelo 4, 2 amperes também. A corrente elétrica I ela é igual em série, só que a nossa tensão U é diferente para cada um. Olha só, aquele 110 volts do exemplo, ele vai se dividir um pouquinho para cada resistor. A mesma ideia agora da corrente elétrica se dividindo para caminhos diferentes, como eu falei no início da aula. A gente vai somar a tensão que percorre ali, a tensão aplicada em cada resistor. Se no primeiro ela é 10, no segundo 20, no segundo 30, 40, não importa. Ao final, se eu somar toda a tensão de cada resistor, ela tem que me dar aquela tensão aplicada de 110. Tá? A resistência total, se a gente quiser saber a resistência total desse circuito em série, a gente simplesmente soma o valor do resistor 1, do resistor 2, do resistor 3 e do resistor 4. Então, por exemplo, se o resistor 1 é 10, o 2 é 20, o 3 é 30, o 4 40. Então, para saber a resistência total do meu circuito, eu simplesmente vou somar 10 mais 20 mais 30 mais 40. Então, nós temos aqui quanto? 40, 70, 90, 100. Essa é a minha resistência total. A soma de todos os resistores que estão em série. Então, recapitulando. O que nós temos para saber de uma associação em série? A tensão U, a nossa DDP, ela se divide para cada resistor. Ou seja, ela não é igual em todos. A nossa corrente I, ela se conserva. A corrente é igual para todo mundo. E a resistência total é simplesmente a soma de todos os valores dos resistores que a gente tem ali nessa associação em série. Agora,
nós veremos um pouquinho sobre outro tipo de associação, associação em paralelo. O que significa ligar um resistor em paralelo? Olha só, ligar um resistor em paralelo significa basicamente dividir a mesma fonte de corrente de modo que a tensão vai ser conservada. Ou seja, agora em paralelo, o resistor 1 e o resistor 2 vão ter exatamente a mesma tensão. O que vai ser diferente aqui é a corrente elétrica. Utilizando o mesmo exemplo da luzinha de Natal. Quando a gente retira uma das lâmpadas ali do meio, um monte se apaga, certo? Só que vai ter um outro pedaço da minha luzinha de Natal que vai continuar aceso. Por que esse pedaço apagou e o outro não? Acontece que nós temos aqui, por exemplo, 5 lâmpadas ligadas em série e um outro conjunto de 5 lâmpadas ligadas em série. Só que esses dois conjuntos ligados em série estão em paralelo um com o outro. É como se fosse assim, ó. Imagina que aqui vem o fio das nossas luzinhas e aqui, ó, tem uma luz, tem outra e tem outra. Nós temos aqui, ó, 3 luzinhas de Natal. Aqui nós temos outras 3. Se a gente tirar essa luzinha aqui do meio, essas outras duas, olha só, elas vão se apagar. Não vão continuar mais acesas porque o caminho que elas estavam percorrendo foi rompido. Só que, olha só, a corrente que veio aqui para baixo, ela consegue percorrer o seu caminho normalmente. Então, nas lâmpadas a gente tem um pedaço em série que está em paralelo com outro pedaço em série. Por isso que nem todas as luzinhas de Natal apagam quando a gente retira alguma ali aleatoriamente do meio. Vocês podem associar o conceito de associação de resistores em paralelo, por exemplo, com as lâmpadas de casa. Você precisa acender todas as lâmpadas de casa para que a luz da sala, por exemplo, que você quer fique acesa? Não. Eu posso simplesmente acionar o interruptor da luz da sala. Por quê? A luz da sala ela está em paralelo com a luz do quarto, está em paralelo com o ventilador na tomada, está em paralelo com a luz do banheiro. Então nós temos em casa uma associação em paralelo. Nós não precisamos ligar um determinado aparelho para que outros funcionem. Tá? Cada tomada, nesse caso, ela vai ser independente, justamente por conta da associação em paralelo. Olha só um desenho que ele explica um pouquinho melhor essa associação em paralelo. Olha só, aqui nós temos uma corrente I, que ela está chegando aqui, ó, e encontra 3 caminhos diferentes. A gente tem o resistor 1, o resistor 2 e o resistor 3. Olha só, foi um pouquinho para cá, outro pouquinho para cá e outro pouquinho para cá. Quando eles terminaram de percorrer o seu caminho, esses elétrons se juntaram e voltaram aqui para a nossa corrente I. Então eles se dividiram um pouquinho para cada um e aqui eles voltaram a se somar. E olha só, diferente da associação em série, se eu aplicar aqui, ó, 110 volts, no R1 eu tenho 110 volts, no R2 eu tenho 110 volts e no R3 eu tenho 110 volts. Tá? Nós temos a mesma tensão para todos eles. Olha só, como mostra a figura, a intensidade total da corrente é a soma das minhas correntes. Então, se dividiu, por exemplo, 2 para um, 2 para o outro, 2 para o outro, ao final nós teremos 2 mais 2 mais 2, que é igual a 6 amperes de corrente elétrica. A resistência, agora, ela vai mudar um pouquinho. O cálculo da resistência total em série era simplesmente a gente somar. Agora, em paralelo, a gente tem que fazer essa regrinha aqui do inverso. Olha só, 1 sobre o resistor total igual a 1 sobre o resistor 1, mais 1 sobre o resistor 2, mais quantos resistores a gente tiver.
Eu vou fazer um exercício agora com vocês, explicando como é que a gente pode fazer esse cálculo aqui utilizando valores, porque nesse momento que a gente simplesmente fica falando de fórmula sem utilizar valor nenhum, ainda fica um pouquinho meio abstrato. O que a gente pode fazer? Nós temos associação em série, como eu falei primeiro da lâmpada, e nós podemos ter uma associação mista, ou seja, aquela parte da lâmpada em série que está em paralelo com aquela outra parte da lâmpada que está em série. Como é que vocês conseguem identificar uma associação em série de uma associação em paralelo? Olha só, a gente tem aqui um caminho, chegou aqui, ó, nós temos dois caminhos diferentes para continuar percorrendo. Se eu tenho dois ou mais caminhos diferentes aqui, isso aqui é uma associação em paralelo, tá? Depois de seguir dessa associação em paralelo, nós temos aqui um resistor que ele está em série com esse paralelo. Por quê? Chegou aqui, ó, a nossa corrente elétrica estava percorrendo esse caminho. Chegou aqui, ela teve que se dividir em dois. E ela foi percorrendo, passou pelo resistor 1, passou pelo resistor 2, e aí ela voltou novamente a se encontrar. Ficou uma seta horrível, mas acho que deu para entender. Ela passou do resistor 1 e se encontrou novamente aqui, ó, e continuou seguindo o seu caminho. Aqui nesse caso do resistor 3, não precisou se dividir de novo. Então isso é uma associação de paralelo que está em série com o resistor 3. Tá? Se precisou se dividir em dois ou mais, é paralelo. Se não precisou se dividir, é série. Olha só, esse daqui é o exemplo que a gente tem na APC. Resistor 1, 100 ohms. Resistor 2, 20 ohms. E resistor 3, 10 ohms. Então esse cara aqui é 100, esse cara aqui é 20, esse cara aqui é 10. Eu vou dar uma parada nesse vídeo aqui e vou fazer o prosseguimento da explicação do exercício em outro vídeo. Tá? A gente já está agora com 22 minutos de aula. Então assistam esse vídeo novamente se precisar e vejo vocês no próximo vídeo.